Este é o segundo vídeo sobre o capítulo das variáveis reais e nominais e neste vídeo vou dar seguimento aos conceitos do vídeo anterior e irei introduzir um novo índice de preços, o índice de preços do consumidor. No vídeo anterior vimos que 1 mais a taxa de crescimento real nominal do PIB era o produto entre os termos do deflator e 1 mais a taxa de crescimento real, e o deflator era um índice de preços que me permitia quantificar a evolução dos preços entre um período e outro. E vou poder escrever o deflator como 1 mais a taxa de inflação, sendo que a taxa de inflação designa a variação percentual dos preços entre um período e o outro. E, portanto, vou conseguir estabelecer uma relação entre a taxa de crescimento nominal, a taxa de inflação e a taxa de crescimento real. 1 mais a taxa de crescimento nominal será igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa de crescimento real. A taxa de crescimento nominal irei designar por I. A taxa de crescimento real irei designar por R. E a taxa de inflação irei utilizar a letra π. Portanto, tenho que 1 mais I será igual a 1 mais π vezes 1 mais R. Vou simplificar esta expressão. Portanto, fico com... Aqui eu vou aplicar o produto cruzado. Portanto, 1 mais R mais π mais πr. Agora quero ficar com a taxa de crescimento nominal isolada no lado esquerdo. Portanto, fico com I é igual, o 1 passa para o lado direito e, portanto, corta com este 1. Portanto, vou ficar com I igual a R mais π mais πr. E vou ignorar este produto cruzado. Vamos imaginar que a taxa de inflação vezes a taxa de crescimento real irão dar um número muito pequeno e, portanto, este valor deste termo pode ser descartado. E, portanto, consigo chegar à relação de que a taxa de crescimento nominal do PIB é igual à taxa de crescimento real do PIB mais a taxa de inflação. E esta relação corrobora a necessidade de retirar o efeito do crescimento dos preços para calcular o produto interno bruto. E retirar esse efeito dos preços do cálculo do produto interno bruto iremos designar por deflacionar o produto interno bruto. Pois, por exemplo, se de 2009 para 2010 os preços crescerem 5%, a uma taxa de 5%, a taxa de inflação seria de 5%, e o volume de produção se mantivesse inalterado, portanto, a taxa de crescimento real da economia era igual a 0%, iria verificar-se um crescimento nominal do PIB igual ao crescimento do nível geral de preços, que seria de 5%. Portanto, este crescimento nominal do PIB seria totalmente impulsionado por um crescimento do nível geral de preços e, no fundo, o volume da produção manter-se-ia inalterado. Vou introduzir um novo índice de preços, que será o índice de preços do consumidor, e iremos representá-lo com a sigla IPC. E o índice de preços do consumidor será um índice de preços que irá medir a evolução dos preços ao longo dos anos, através da comparação do custo de um cabaz de bens. Um cabaz de bens que irá incluir bens representativos de uma família típica. E, portanto, para calcularmos o índice de preços do consumidor, iremos dividir o nosso processo em 3 passos. O primeiro passo será definir os bens que irão integrar esse cabaz e que serão bens representativos do consumo destas famílias. Portanto, primeiro passo, bens a integrar no cabaz. Eu preparei um exemplo para depois calcularmos o IPC de 2011 em relação a 2010 e nesse exemplo incluí como bens para o cabaz bananas, carne bovina, cereais e leite. Mas em princípio este cabaz poderá incluir bens como por exemplo arroz, pão, carnes, batatas, leite, tudo bens que achamos que possam ser típicos dos hábitos de consumo dos cidadãos. Em segundo lugar, vamos definir um ano base para o qual iremos fixar os preços, tal como no fator. Portanto, o segundo passo será definir um ano base.
Isto significa que o índice irá representar a evolução dos preços de um determinado ano em relação ao ano que tínhamos como base. Ou seja, irá comparar o custo do cabaz num determinado ano em relação ao custo do cabaz no ano de base. E em terceiro lugar, o terceiro passo será aplicar a fórmula dos índices de preços. E a fórmula do índice de preços do consumidor de um ano X em relação a um ano que iremos definir como base será igual ao custo do cabaz no ano X sobre o custo do cabaz no ano base. E o índice de preços do consumidor encontra-se normalmente normalizado para uma base 100 e por isso iremos multiplicar a este termo 100. Significa isto que, caso o custo do cabaz no ano X seja inferior ao do ano base, o IPC será inferior a 100 e, portanto, o nível geral de preços irá cair. De maneira contrária, se o cabaz do ano X for superior ao do ano base, o custo do cabaz, o IPC será superior a 100 e o nível geral dos preços irá subir. Vou aplicar a fórmula do IPC ao meu exemplo. O exemplo consiste num cabaz com 4 bens: bananas, carne de bovino, cereais e leite. E do lado direito de cada bem neste quadro irão estar inscritas as quantidades de cada bem no cabaz. Portanto, o cabaz irá incluir 1 kg de bananas, 500 gramas de cereais, 1 kg de carne e 1 litro de leite. E do lado direito destas quantidades estarão inscritos os valores monetários destas quantidades de cada bem no cabaz. Portanto, no cabaz irá estar 1 euro de bananas, 2 euros de cereais, 4 euros de carne e 80 cêntimos de leite, que representam o custo destas quantidades de cada bem no cabaz. Em segundo lugar, definimos como ano base o ano 2010, para o qual iremos fixar os preços do cabaz. Portanto, vou começar por calcular o custo do cabaz no ano 2010, que será o nosso ano base. E esse será o euro das bananas, os 2 euros dos cereais, os 4 euros da carne e os 80 cêntimos do leite, que dá igual a 7 euros e 80 cêntimos. O custo do cabaz no ano X, que será o ano 2011. Vamos proceder da mesma maneira. Somamos os 2 euros das bananas, os 3 euros dos cereais, os 5 euros da carne e os 90 cêntimos do leite. Isto dá igual a 10,9 euros, ou seja, 10 euros e 90 cêntimos. E verificamos que de 2010 para 2011 o custo do cabaz aumentou em 3 euros e 10 cêntimos. Mas não precisávamos de fazer os cálculos para saber que o custo do cabaz de 2010 para 2011 iria aumentar. Porquê? Porque todos os bens individuais que integram o cabaz subiram de preço. O custo do quilo das bananas subiu de 1 euro para 2 euros, o dos cereais de 2 euros para 3 euros, o da carne de 4 euros para 5 euros e o do leite de 80 cêntimos para 90 cêntimos. E por isso era previsível que se o custo de cada bem subiu, o custo do cabaz em si, dado que as quantidades e os bens que a integram se mantêm, também teria que subir. E se o custo do cabaz no ano X subiu em relação ao ano de base, o valor do índice de preços dos consumidores será superior a 100. Ou seja, houve um aumento do nível geral dos preços. E, portanto, já sabemos à partida que o valor dos nossos cálculos irá ter de dar um IPC superior a 100. Senão, fizemos alguma coisa de errado. Portanto, o IPC do ano 2011 em relação ao ano 2010 será igual ao custo do cabaz no ano 2011, que é 10,9 euros, sobre o custo do cabaz no ano 2010, que é 7,8 euros, vezes 100. Isto dá aproximadamente 139,74. E tal como prevíamos, um valor superior a 100. No próximo vídeo irei concluir este capítulo das variáveis reais e nominais e em concreto irei falar sobre as diferenças entre o deflator e o IPC em maior detalhe.